O Palmeiras perdeu, ontem nós falamos lá no Canelada, 2/3 do seu coração, entendeu? 2 jogadores e o coração do time, o que é? O meio campo. Danilo e Gustavo Scarpa, e mudou até taticamente ali. Tem o Rony e tem o Dudu, que são jogadores profissionais, já experientes, e tem o menino, que é 10 anos mais velho que minha neta. Então não adianta esperar. É verdade, eu falei ontem no bate-pronto. Como é que você vai esperar do Hendrick que ele jogue com os adultos o que ele jogava nas categorias menores? Claro que não. Ele pega um Bruno, que é um zagueiro do São Bento, experiente de 37 anos, pôs ele no bolso. Arboleda pôs ele no bolso. Não jogou nada ainda entre os adultos. O Hendrick não jogou absolutamente nada. Isso quer dizer que ele vai ser um jogador ruim? Não, pode ser um fenômeno. Não o Ronaldo fenômeno. Mas pode ser um grande jogador de futebol. Pode vir a ser um jogador extraordinário. Então, aquele grande reforço. O Palmeiras tem o melhor reforço de todos, que é o Hendrick. Conversa mole. Conversa mole para boi dormir. Ainda não dá. Tem 10 anos mais que minha neta, gente. Precisa acordar isso. E não pode botar essa pressão para cima do garoto. E aí mudou taticamente o esquema do Palmeiras, que era Danilo, o Scarpa, Veiga e Zé Rafael. Agora não, agora tem 3 caras lá na frente. E tem mudança de posição do Rony. Né? Pro Hendrick jogar, mudou a posição do Rony também. Então o Palmeiras ainda não se encontrou. Por isso que o Flamengo, eu acho que o Flamengo, aquele que pode vencer o jogo no tempo normal, não vai ter prorrogação. No tempo normal, é o Flamengo. Palmeiras pode como ser campeão? Empatando e ganhando nos pênaltis. Eu não consigo vislumbrar uma vitória do Palmeiras dentro do Flamengo. Mas um empate e ganhar nos pênaltis é algo também bem provável. Isso não é fora da normalidade, não. É isso que eu acho do Clássico. É um jogo diferente, valendo taça, Palmeiras e Flamengo. Mas, assim, no meu feeling, eu acho também que vai dar Flamengo. Para você, Fábio Piperno, muito boa tarde. Já dá para apontar aí quem larga na frente, Palmeiras ou Flamengo, Piperno? Ô Pedrinho, boa tarde aos colegas. O Flamengo é favorito por 2 motivos, né? Primeiro, é um pouco disso que o Nilson falou, o time do Flamengo é mais pronto. O time do Flamengo, o Palmeiras perdeu 2 peças, mudou a forma de jogar. Só vou discordar um pouco do Nilson em relação ao Hendrick, porque o Dudu e o Rony também não estão jogando bem. Começo de temporada normal, já falei disso aqui. O Hendrick, no fim do ano passado, foi muito bem. E nesse começo de ano, assim como os outros atacantes, ele não vem jogando bem. Chamaram ele de Borja domingo, você acredita? Mas aí tá o negócio. A torcida do Palmeiras exagera também. Mas torcedor, mas ô Nilson, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem toda a razão. Exagero é um exagero idiota de torcedor que... Bom, assim, o torcedor tem todo o direito de criticar, assim como o do Flamengo, uma parte, tô falando a maioria. Mas tinha lá um grupo de torcedores do Flamengo e tal, e de outras torcidas, que chamava, por exemplo, o Vinícius Júnior de negabinha. Como se também... Aliás, uma forma, inclusive, pejorativa lá pro Negueba, que é um jogador, enfim, tá lá, levando a carreira dele, enfim. Agora, então, além dessa questão do Palmeiras ter perdido esse jogador, o Palmeiras está em fase aí de remontagem tática, não é um negócio que você resolve da noite para o dia. Substituir Scarpa não é nada fácil. Não é fácil. O Danilo, Nossa Senhora. O Scarpa, ele não vai ser substituído, ele não é mais substituído por um meia, ele é substituído por um atacante. Isso implica numa outra forma de jogar. Provavelmente o Dudu, em algum momento, também vai ser trabalhado para ajudar nesse trabalho mais de criação, ele já fez isso. Agora, fora tudo isso, tem um outro fator importante. O Flamengo agora, a exemplo do Palmeiras do ano passado, o Flamengo já começa mais forte, a preparação no início do ano é mais intensa, antecipou inclusive a estreia no Campeonato Carioca, para poder ganhar ritmo mais rápido para jogar o Mundial. O calendário do Mundial fez com que mudasse um pouco o planejamento do Palmeiras no ano passado, teve que antecipar, queimar etapas, e a mesma coisa do Flamengo. Então, nesse comecinho de ano, o Flamengo já trabalhou mais que todo mundo, já treinou mais, já fez uma preparação mais forte. É claro que o Flamengo que vai chegar sábado para jogar contra o Palmeiras é um Flamengo mais pronto nesse sentido. Vampeta, muito boa tarde, Vamp. Em quem você aposta nesse jogo decisivo, nesse duelo valendo taça no Mané Garrincha, Palmeiras e Flamengo, Vamp? Ontem à tarde no Ninho, quando ele estava falando, né, a gente tá falando aí que do Scarpa e do Rafael Veiga. Aí eu tava vendo o jogo lá, semifinal uma das Copas da Liga lá, Copa da Rainha, sei lá. Copa da Liga Inglesa. É, Copa da Liga, tem Copa da Rainha, tem um monte de Copa lá, né? Aí Copa da Liga Inglesa, eu tô olhando, assistindo o jogo,
Um time que ficou, eu não lembro agora quantos anos ficou, mas ficou muito tempo, um bicampeão europeu sem disputar a Primeira Liga, que é o Nottingham Forest, lá da cidade do Robin Hood. E o que é que eles fazem para reforçar o time depois de anos e anos e anos sem frequentar a Primeira Liga? Contrata 2 jogadores. Quem são os 2 jogadores? Vê se eles são fracos. Scarpa e Danilo. E você tá vendo o Campo jogo. do Palmeiras. É o meio campo, 2 caras que estavam lá ontem à tarde jogando contra. A gente fez a Copa do Mundo aqui, os 2 ainda estavam aqui, o Danilo e o Scarpa. A gente sabia que o Scarpa ia. Tava jogando contra os caras que estavam na Copa, o Bruno Fernandes, Antony, Rashford, né? Lá, que Rashford. Acho esse cara igual o Mbappé, eu acho esse cara fera. Ele É, tem a personalidade do Mbappé, mas ele joga muito. Aí você tava lá, Casimiro, o time do Manchester United, o Ebisaka. O Antony jogou ou não? Antony jogou. Tô falando aí, eles estavam aqui vendo a Copa do Mundo. Sim. E menos de 20 dias, que a Copa tem, menos de um mês, ele tá jogando contra os caras que estavam na Copa do Mundo. Tava lá o De Gea no gol. E a próxima convocação, os 2 serão chamados. Escreve. Lógico, já agora estão na Europa, os 2 Aí, serão te falo mais ainda, o resultado foi 3-0 pro Manchester United, mas o Danilo e o Scarpa, com toda a moral com a torcida. O professor pegava na bola a torcida do time inglês lá do North Forest. Pô, aplaudia toda hora o Scarpa e o Danilo. Olha só quem eu tô falando que o Palmeiras perdeu para enfrentar o Flamengo. Olha só os 2 níveis desses 2 jogadores. Que há menos de 40 dias estavam aqui jogando pelo Palmeiras, saiu de férias, vindo na Copa do Mundo, e estavam enfrentando agora esses gigantes lá no futebol mundial, que é o time do Manchester United, com esses jogadores tudo, né? E aí, eu acho que o Palmeiras, para mim, é defensivamente muito forte. Né? O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gomes e Piquerez. Né? Vai ter um cabeça de área ali na frente, que eu acho que vai ser o Gabriel Menino, para encarar aquele quadrado mágico do Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Né? Aí você fala assim, pô, e a parte ofensiva? É um time defensivo onde tem Rafael Veiga na meia, você tem Antony, Hendrick e Rony. Dudu. O Dudu. Você confundiu o Antony com o Dudu. O Antony. Rony Hendrick. Ele foi tão criticado aí. Não, isso. Você tava falando do United agora, normal. E aí, pô, não é um time defensivo. Eu aposto mais na solidez do Palmeiras do que no poder de ataque do Flamengo. Eu não vejo o Palmeiras tomando 2, 3 durante a temporada. O ano passado, você perdeu o último jogo, né? No Brasileiro, né? Pro Inter. Foi, que tomou. Enfim, que tomou demais. Eu vejo a temporada, o Flamengo ganhando mais jogos do que o Palmeiras. O Palmeiras perde menos. E aí vai ser essa briga. Eu não vejo o Palmeiras perdendo 10 jogos não tô falando na temporada. Perdeu 7 ano passado. Não vejo perdendo 10. E o Flamengo eu vejo perdendo 10 jogos. Agora tem finais, tem competições que tem finais, né? Os 2 melhores jogadores do Palmeiras na última Eu temporada. acredito 2-1 Palmeiras. Scarpa e Danilo. Essa perda do Palmeiras é muito grande mesmo, né? Mas eu só queria dizer que o Palmeiras perdeu esses 2 jogadores não por culpa dele. É preciso dizer isso, porque muitas vezes muita gente pode pensar, não teve competência para segurar 2 caras tão importantes. Aquele discurso todo mundo sabe. Eu sempre acho que renovação de jogador importante é como se fosse uma grande contratação. Agora, recentemente, o Flamengo renovou com o Pedro até 2088 e foi um negócio importante. É como se fosse uma grande contratação ter renovado com o Pedro. O Palmeiras recentemente fez isso com muitos jogadores, entre eles Gustavo Gomes, que eu acho espetacular. Enfim, então, o Palmeiras perdeu porque um jogador decidiu com muita antecedência e avisou que gostaria de passar a viver com a esposa dele, que também tinha esse desejo, na Europa. O Palmeiras sabe que o Scarpa ia sair um tempão. Tentou 2 ou 3 vezes, nós falamos aqui no programa, tirar isso da cabeça dele, fazendo propostas, e não, porque o cara está convicto que ele quer viver, quer tomar um banho de Europa. Estava certo, né? Certinho, nada, então, perfeito. Bem pro Scarpa e nenhuma culpa no Palmeiras em ter perdido esse jogador. Eu não gosto muito de elogiar dirigente, mas foi isso que aconteceu no Palmeiras. Com relação ao Danilo, multa contratual, jovem, interessava a vários clubes sempre, não é nenhuma novidade, e apareceu uma proposta importante e o jogador claramente também tinha interesse de bater asas e voar. É isso.
Então, perdeu 2 jogadores importantes, mas não foi culpa do clube. Mas tem que se coçar para Não, repor. eu tô só molhando o bico aqui para dizer isso. Só enfim, um complemento, Vanderlei, sobre isso aqui que você disse. Está no jornal Esporte, Catalão, saiu agora. O Guardiola falando que se o Barcelona chamasse ele iria, porque é o clube dele. Mas aí não está falando agora, na situação de hoje. É porque perguntaram para ele sobre o Arteta, que é o caso do Scarpa. Falou assim, o Arteta era o segundo, o meu é o segundo. Ele torce para o Arsenal. O clube dele fez um convite para ele. Como é que eu vou segurar? É o sonho do cara, é o sonho do Scarpa. Perfeito. E deveria repor o Palmeiras? É claro que deveria, mas a minha tese, eu não quero ser... Eu sou incoerente toda hora, mas nesse caso eu não quero ser incoerente. Que é o seguinte, pior do que contratar é contratar errado. Quando você faz a coisa de forma afoita, pode dar certo e pode não ser. Eu acho que o Palmeiras, pelo que tem acontecido com o Palmeiras nos últimos tempos, ele não precisa ter obsessão para sair no mercado. Com cheque em branco, vamos contratar. Ele não precisa. Se ele tivesse uma pindaíba e com grana, aí até eu justificar, vamos contratar, tem que prestar conta pro pessoal, sair um bom, vai trazer um bom. O Palmeiras tem resolvido seus problemas. Quanto tempo foi dito aqui que precisa de um 9, hein? Ou contrata, ou não sei o quê. E o professor Abel resolveu o problema com o que tinha lá. Estão aí os títulos e as conquistas que o Palmeiras teve. Dessa vez o Abel está pedindo o jogador. Então, mas... Inclusive falando, quero o jogador pronto. Mas, Nilson... Quero o jogador pronto. Não tem na prateleira, não sobra. E quando sobra, ou é incomprável... Recentemente, o Palmeiras fez uma proposta de 20 milhões de euros para trazer o Pedro. Tomou obrigado, não vamos vender. Aliás, o Pedro renovou até 2027. Isso, falei aqui. Dezembro de 27. Então, é isso que eu acho. E para fechar e respondendo a pergunta do Pedro, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. E entendo, e vou explicar por quê. Eu acho que o Palmeiras está mais... Claro, é chover no molhado dizer que será um jogo difícil, choque de gigantes. Essa cascata toda é uma grande verdade naquilo que você vai mostrar. Se você vai narrar esse jogo, você vai... É claro, é um choque esperado. E não vem com essa cascatinha de que não tem importância, tem importância. Quem ganhar vai curtir para valer. Quem perder tem fumaça. E quem perder tem fumaça, porque é grandão com grandão. Os 2 grandões do Brasil. Né? Então, eu acho que o Palmeiras tem mais... conjunto, força, estrutura e trabalho, mais trabalho em relação ao professor Vitor Pereira, o amado Vitor Pereira, que acabou de chegar no Flamengo. Não é possível que ele tenha... Eu sei que ele é genial, mas vai chegar lá e já consertou tudo. E o elenco? Elenco, eu acho que o Flamengo tem melhor que o Palmeiras. Só que aí nós vamos ser incoerentes. Nós defendemos um trabalho contínuo feito por alguém competente ou um técnico que chega hoje, mas tem um grande elenco e os caras resolvem. Vai criar um impasse, um simpósio internacional esse negócio. Então eu entendo que o Palmeiras chega melhor para ganhar o jogo. Agora, é isso. Agora, professor, em relação a onde o senhor falou, a gente viu que é reserva mesmo. Eu acho que esses reservas deviam jogar mais no Campeonato Paulista para a gente ter a oportunidade de ver muito deles para ver qual é o nível. Então, por ontem, qual é o nível? Por ontem ganharam, entendeu? Justa vitória, mas mostraram que nós estamos convictamente nós somos mas reserva. precisa jogar mais para a gente saber como é que é. Né? Ontem a gente tem que ter a famosa... Mas não o time inteiro. Não, 3, entrou 12. Mais minutagens que nem se fala. Mesmo tendo minutagem, quando joga o reserva e não joga o titular, a diferença fica evidente. Isso é assim, não tem o que discutir. Agora bota o reserva do Dudu. É longe do Dudu. Bota o reserva do Gomes. Do Gomes. É longe do Gomes. Bota... E assim, o Flamengo tem um banco estrelado. Mas a gente viu o banco do Flamengo jogar nos últimos jogos da última temporada e também sofreu, porque os caras não têm... Não é titular. Perdeu do Avaí, perdeu da isso. Os caras não têm esse convívio, aí foi o time tal, esse entrosamento. Não joga o Pedro Gabi. Ele tá falando no campeonato passado, né? Isso, do campeonato passado, exato. Avaí no Maracanã, aquele jogo de festa. Não joga o Pedro Gabigol. Botou com o Ceará. O Everton Ribeiro vai jogar o Marinho. É diferente o Marinho do Pedro, do Gabigol, do Everton. Porque não tá jogando toda hora, não tem o mesmo entrosamento. Mas é diferente, é abaixo, entendeu? Não tem jeito. Mas o banco do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras. Uma coisa que eu discordo totalmente ao longo dos anos, e anos, fala
o reserva não é entrosado. Mentira! Os reservas treinam junto. O time titular treina contra o reserva. O reserva tá sempre junto. Mas você não É fala que que o jogo é reserva jogo, não treino é treina treino? com o titular, no mesmo Não, time. você não tá entendendo. Falou assim, que os reservas não se conhecem, Ah, não se não estão conhecem. entrosados. Cascata. Isso é uma cascata monstruosa. Os reservas estão sempre juntos. A dupla de zaga reserva treina junto É, o ano meu. todo. Goleiro O reserva. lateral direito, o lateral esquerdo, os volantes, é tudo história. Mas é claro que o jogo tem uma pegada diferente. Tudo bem, mas treinam, dizem assim, pô, o reserva parece que marcou o jogo, se encontramos aqui, ô, Benedê. Treina todo dia junto, é campo reduzido, é chute a gol, é bola parada. Sabe como é a bola parada? O time titular treina, vê os zagueiros reserva pra área, vê os ataques. É tudo junto, é tudo cascata isso aí. Eu não sei quem foi que falou aqui no programa, foi um de vocês, porque eu não falei, mas um de vocês falaram que é o seguinte, acho que foi do Vampeta, você contrata o cara, que ele custa uma grana lá, você põe ele para jogar no time reserva, você não vai saber, ele pode dar certo ou ele pode não Você aparecer. acha que o Franco Lopes, Franco Lopes, né? Foi exatamente isso. Lopes. Tipo assim, Flaco Lopes, você acha que ele vai Coloca jogar pra melhor jogar. do lado do Não, esse é fraco mesmo. Peraí, não. coloca Esse para jogar do lado do Dudu, coloca do Veiga. do Veiga, do Scarpa quando tava, Que é aquele do Rony, negócio, pra ver né? se é a mesma coisa jogando do lado do Naval. É do aquilo que o Tabata. Piperno me ensinou. Diga-me com quem andas Então. e te direi quem és. Aí tem uma Fábio história Piperno. que eu já contei aqui. O Murilo tá algumas jogando vezes. bem demais ou não? Ganhou a posição do Luan, machucou Sim. tudo, o Mulan, era Luan e Murilo titular absoluto. Luan e Gomes. Gomes, titular absoluto, né? Vê se o Murilo não joga bem ao lado do Marcos Rocha, Lógico. do Gustavo Gomes, ganhou a titularidade. Ganhou a titularidade. Tem uma história que eu acho que tem muito a ver com isso aí que você falou, que já contei aqui algumas vezes, e é da terra do Nilson. Opa! O Marinho Pérez que me contou. Grande Um Marinho. dia, ele disse que o Zagallo chegou para ele e para o Luiz Pereira, lá na preparação para a Copa do jogar Mundo. Falou, então, olha, vocês dois jogam pro mesmo lado e tal, não sei se vai dar para escalar os dois. Marinho, professor, a gente já tem entrosamento lá do Juvenil do São Bento. É verdade. Nós jogamos junto. Jogaram juntos. Ó, e o Não, e Abel não Ferreira- jogava do mesmo lado. O Marinho jogava mais. Então, Joga Até pra querer sacar. Figueiredo e Marinho, Luiz Pereira e O Marinho. Amaral me contou quando o Zagallo cortou o Luiz Pereira da Copa, que eles estavam juntos na Espanha, sei lá. O Luiz Pereira chorou pra caramba. que ficou fora da Copa de 70. Eu tava com o Amaral, o zagueiro. O Amaral me contou tudo essa história.